Boa noite a todos. Tá? É com muita alegria que estamos aqui reunidos mais uma vez, em mais uma noite, iniciando a semana com as atividades aqui na nossa casa. Clélia não está presente, né? Está em viagem, então hoje eu estou aqui como dublê, tá? Para ela, tá? Mas que nesse momento agora possamos buscar nos desligar dos problemas do lado de fora. A gente veio aqui à casa para tratamento, para uma noite de estudos, uma noite também de trabalho junto com nossos irmãos da espiritualidade. Então é um momento da gente se desconectar, tá, com o mundo lá fora, sabendo que a gente não, lá fora estão esperando a gente, mas aqui não, pelo menos agora que a gente possa vir buscar o nosso oxigênio, o nosso, né, fortalecimento para nossas jornadas na vida diária, tá? Então é um prazer, todos aqui bem-vindos, pedindo, né, como de praxe, para que todos gentilmente desliguem os celulares, tá? Porque o celular, ele além de atrapalhar também todo o trabalho aqui na casa, tá? Ele também vai dispersar a concentração da gente. A gente está aqui com a cabeça no trabalho, mas de olho no celular com alguma coisa que a gente sabe que precisa saber separar e se discernir desses momentos. Então a gente pede educadamente que as pessoas desliguem o celular, mas é desligar mesmo, tá? E passando aqui alguns informes, tá, da casa, que nós estamos vendendo uma rifa, tá, de quadros que estão aqui, para quem quiser ver aqui do lado depois aqui, tá, que essa rifa, ela é para ajudar a nossa casa, no final do ano, como todos sabem, nós fazemos, tá, a montagem de cestas básicas a serem distribuídas para famílias carentes, tá? Então a gente está precisando de um fortalecimento para ajudar a comprar o Chester para essas cestas básicas, tá? Então quem tiver interessado, são cestas especiais de Natal. Falei cesta básica, desculpe, tá? Mas são as cestas de Natal que a gente sempre, que a casa sempre oferece, e essa rifa custa só R$10. Quem puder comprar, quem estiver interessado em comprar, depois é só conversar com o Miriam, tá bom? A gente também já iniciou, tá, a campanha de alimentos para essa mesma cesta de Natal, tá? Então, a campanha de doação de alimentos aqui na casa, ela é permanente, tá? Então, quem puder ajudar também na montagem dessa cesta, aqui na frente, tá? Próxima à entrada que vai para o banheiro. E aqui na entrada também, no quadro de avisos, tá, tem ali a relação de mantimentos que a casa está arrecadando, e quem, né, puder ajudar, toda ajuda ela é bem-vinda, tá? Também tem a questão da carona, né, Ju? Que a gente tem a hora tem a hora do portão, tá, para fechar, e também na hora que terminam as atividades, muitas pessoas que moram longe ou precisam de ônibus, tá? Então, quem puder oferecer uma carona para alguém que de repente daqui, nesse horário de 8h30, é um pouco escuro, né? Então, quem puder também oferecer essa carona, tá? É bem-vinda para todos que precisam aqui, tá bom? Nesse momento, vamos pedir à nossa irmã Luísa que faça, tá, uma leitura inicial de abertura dos trabalhos. Leitura de hoje do livro Reflexões. Arrependimento. Quando olhar a borboleta voando nos ares, lembre-se da lagarta rastejando do solo sob forma triste e honrenda. Mas quando você olhar a larva rastejando, pense que um dia ela ganhará asas e será bela e alçará voo. Assim foi comigo também. Temos que ter muita compaixão com os espíritos sofredores, aqueles que rastejam nas furnas do umbral, aqueles que ainda não conseguiram se livrar do ódio, da culpa e do ciúme doentio. Um dia estive lá também, rastejando sobre minhas culpas, com minha consciência doente, sem sequer saber pedir ajuda, ainda me sentindo vítima, sem conseguir enxergar que era vítima de mim mesma. Mas um dia a misericórdia do Pai me visitou e consegui sair do casulo, do egoísmo e da prepotência e pedir ajuda. E aí sim me senti qual borboleta que começa seu voo, ainda incerto,
e inseguro, porém com as asas do arrependimento se abrindo, me tornando bela em busca da verdadeira beleza, a beleza interior, a beleza que nos enche de luz e amor e apaga nossas sombras, e ao ser voo a caminho de uma nova oportunidade. 18/11/2014. Tá, vamos fazer a nossa prece, tá? Possamos nos conectar então. Senhor Deus, nosso Pai maior, Jesus, divino e amado Mestre, mais uma vez aqui estamos reunidos em mais uma noite de atividades no trabalho da Seara de Amor que nos concedeste. Todas as preces e orações aqui ministradas possam atender a todos os irmãos presentes e ausentes, e também os nossos bons espíritos amigos estejam juntos com o nosso irmão palestrante na noite de hoje, e que possamos sair daqui com um aprendizado no fortalecimento da nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada na vida terrena e também espiritual. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Amém. Então, hoje, a palestra hoje com o nosso irmão Júlio Flores, tá? Com um tema muito atual, também título de uma bela canção, né? Que é Encontros e Despedidas. Então, Julinho, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Boa noite. É uma alegria, mais uma vez, poder trazer um pouquinho dos nossos estudos para casa. Dessa vez nós escolhemos um tema que fala de vida, fala de luto e fala de esperança, porque a filosofia espírita ela é uma filosofia otimista, que ela nos promete vida após essa passagem aqui pela Terra, né? E nós escolhemos esse título, Encontros de Despedida, porque é um poema e música de Fernando Brant e Milton Nascimento que fala exatamente da vida após a morte, e é uma poesia maravilhosa, né? Eles começam com mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. E ele diz que chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. E a plataforma dessa estação é a vida. Muito profundo, bonito. E a experiência, né, de sensação de perda com o desencarne de alguém que nós amamos, ela é dura e não poupa ninguém, nem quem conhece e segue a filosofia espírita, né? É uma dor pesada, dura, né? Nós não somos imunes aos sentimentos que envolvem esse acontecimento. É um acontecimento que nos abala. Todos aqui com certeza já passaram por essa experiência. E esse sentimento ele envolve os dois lados, quem parte e quem fica. A saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Para o Espiritismo, a morte não é o fim da vida, né? Porque é apenas o corpo físico que perece. O espírito, por sua vez, retorna ao plano espiritual, continuando a viver e planejando o seu retorno à Terra, né? Então, com a morte, o espírito apenas se desprende do corpo físico e retorna para o plano espiritual. A vida na Terra na verdade, é só uma experiência temporária, né? O início, meio e fim do corpo, né, que é veículo de nossa manifestação terrena. E esse início, meio e fim, ele está de acordo com os contratos que a gente firma lá no mundo espiritual, que tem a ver também com a nossa jornada e com a nossa evolução. Então, às vezes, aquela sensação de não entender por que uma pessoa tão jovem, uma criança, desencarnou, é simples resultado da nossa ignorância e do nosso apego, né? Porque o entendimento é de que se foi mais cedo que já cumpriu sua missão, né? Já está pronto para uma nova jornada, né? Então nós deveríamos, se racionais
fôssemos totalmente, conseguíssemos racionalizar a questão da morte, seria um momento de alegria, né? Como em outras culturas, a morte é tratada como um momento de alegria, né? Eu lembro muito dos mexicanos que fazem uma grande festa para comemorar os seus mortos, né? Tanto no momento da partida, quanto nas comemorações depois em homenagem aos que se foram, né? Então, a função do corpo, que é esse veículo na nossa manifestação terrena, o corpo constitui um instrumento precioso que o Espírito utiliza para progredir, né? Ele é um elemento que nós recebemos quando encarnamos, para que a gente saiba usar bem a dose de fluido vital que a gente recebe e que a gente faça um bom uso, para que a nossa passagem por aqui tenha bom proveito, né? Esse é o objetivo, né? Que a gente faça um bom proveito da nossa estadia aqui. Por isso que Jesus nos alertava: vigiai e orai, porque a gente pode estar sacrificando a nossa encarnação por escolhas erradas no exercício do livre-arbítrio. Então, a morte é uma etapa dessa incrível experiência, que é aqui pela vida material, que depois continua na vida espiritual, e a gente volta e vai e volta o quanto for necessário, porque Deus vai nos dar todas as oportunidades necessárias para que nós possamos cumprir a nossa tarefa e nos tornemos seres perfeitos. E esse é o grande projeto de Deus para cada um de nós. E isso nos dá um grande alento, porque nos afasta daquele sentimento de punição ou de culpa. Não existe punição. E a culpa nós devemos trabalhá-la como mudar o sentimento de culpa para um sentimento de reparação. Se a gente se conscientiza do nosso erro e a gente, a partir dali, repara esse erro, nós estamos construindo a nossa absolvição. Não precisamos ir para um tribunal que vai te julgar se você vai para o inferno ou se você vai para o céu. Não. Tudo está ligado ao nosso livre-arbítrio. E a melhor notícia ainda, eu prometi que a gente ia falar aqui de vida, de luta, mas também de esperança, é que haja o tempo que for, e em determinado momento nós vamos nos conscientizar e vamos nos corrigir, mesmo que demore. Mas nós podemos adiantar isso aí, já. Prestar atenção na nossa conduta, nas coisas que a gente faz e tentar ir pelo melhor caminho. Por quê? Porque a gente antecipa o nosso processo evolutivo. Mesmo? Então vamos falar da morte, né? Ou do desencarne. O espírita gosta de falar mais de desencarne. Eu não tenho problema nenhum de falar morte, né? Porque é uma morte física, da matéria. Então não me incomoda em nada. Então, após desencarnar, o espírito passa por um período de recuperação. É um encontro com as nossas verdades. Quem viu aquele filme do André Luiz, aquela história do umbral, que ele fica lá um tempão, sofre, padedel, não é todo mundo que vai passar por aquilo ali não, tá? Aquilo ali é a realidade do André Luiz. Ele passou por aquilo ali. André Luiz, antes dele chegar à vida espiritual, ele não tinha não seguia nenhuma linha religiosa, não pensava nessas coisas. Ele era materialista mesmo, né? Então os sofrimentos dele foi grande, porque ele não tinha na consciência estabelecido durante a sua vida terrena de que ele, ao desencarnar, tem que pedir ajuda imediatamente. Nós temos que ter essa consciência. Ao desencarnar, nós precisamos pedir ajuda aos nossos espíritos simpatizantes, aos amigos, parentes, aos mentores, para que eles nos resgatem desse encontro com a nossa verdade. Porque aquilo ali é tudo mental. Aquele sofrimento, aquele ranger de dentes, como gosto de falar, também acho horrível, mas o ranger de dentes, ali dito, ele é a luta nossa com a nossa consciência. Porque a partir do desencarne, nós temos plena consciência de tudo que nós fizemos, né?
de certo e de errado. E dependendo da condição, nós vamos ter acesso a coisas que nós fizemos em outras encarnações também, se for necessário para o nosso processo evolutivo. Mas a outra boa notícia é que sempre superamos essa fase e seguimos em frente. Pode durar o tempo que for, pode durar 100 anos, mas num determinado momento a gente vai entender que precisa da ajuda e do socorro, vamos pedir e vamos ser atendidos. E aí a gente passa de fase, né? Seguimos em frente, que é o mais importante. Depois de harmonizado no plano espiritual, o espírito pode receber autorização para visitar seus entes queridos, para fazer o trabalho de auxílio às pessoas. A maioria dos espíritos faz essa opção, a escolha de ajudar, né? Mas é importante saber que o espírito tem obrigações no mundo espiritual. Ele vai ter tarefas lá. E precisa seguir sua vida normalmente no lado de lá. Ele vai passar por fases de estudo, ele vai passar por fases de entendimento, para ele saber como funciona a lógica do mundo espiritual. Ele vai entender aí já com mais tranquilidade todas as suas vicissitudes, todas as suas falhas vão passar por ele, mas só que já com a compreensão, já não é com sofrimento, né? O sofrimento acaba. Na questão 558 do Livro dos Espíritos, os Espíritos afirmam que a vida no plano espiritual é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa. Eu acabei de falar, aí você vai trabalhar, você vai burilar os seus sentimentos, a sua ética, a sua moral, mas uma atividade que não é penosa, entendeu? Como a vida na Terra. A encarnação, ela é penosa, porque nós temos, além de viver num planeta de provas e expiações, nós temos também a fadiga corporal, né? O corpo, ele tem início, meio e fim. E as angústias e as necessidades que uma encarnação trazem no seu bojo, de contratos que nós estabelecemos, e de penas e de provas que nós temos que dar conta, porque é uma dívida anterior. Então, a vida na Terra, ela tem essa característica penosa, não é fácil. Tem um personagem do Grande Sertão Veredas, é o Miguelito, ou Miguezinho. Ele diz que viver é muito difícil, e é por isso que a gente precisa de religião, que é para não endoidecer de vez. Olha só, né? Um personagem que eu gravei essa frase dele, que é muito interessante. E o André Trigueiro diz que quando nós estamos lá no mundo espiritual, André Trigueiro é aquele palestrante espírita que é da Globo News, ele é ligado à ecologia, gosto muito dos estudos e das palestras dele. E ele fala que quando a gente está no mundo espiritual, a gente passa pelo nosso Enem reencarnatório. Porque para evoluir, tem que necessariamente estar encarnado. Lá no mundo espiritual, nós nos preparamos, é o Enem reencarnatório. A gente recebe todas as informações, todo o treinamento, todas as lições da ética e da moral de Cristo, para que a gente volte e tome tempo, né? Isso fica tudo no nosso inconsciente, fica gravado. Quando a gente reencarna, a gente esquece tudo, né? É uma das marcas da benevolência de Deus conosco, porque se nós reencarnássemos com todo o histórico de culpa que nós carregamos de várias encarnações, a gente já ia, quando chegasse ao primeiro passo da consciência, você ia enlouquecer, porque é muita coisa. Então, nós temos o esquecimento. Mas todo aquele ensinamento está lá gravado no nosso inconsciente, no subconsciente, ou o nome que vocês quiserem dar. Mas está lá guardadinho, no HD, lá no fundinho dele. E aí vem a importância dos pais,
Porque nós começamos a tomar consciência e a usar a nossa experiência espiritual a partir da adolescência, né? Aquela ebulição como é que é o nome agora? Me fugiu a palavra, dos fluidos, dos hormônios, aquilo tudo não é só uma questão orgânica, ela é também espiritual. E se os pais não fizerem um bom trabalho, a partir daquele momento nós podemos começar a fazer escolhas erradas, né? Então essa é a função e a tarefa e um contrato que os pais assinam quando decidem ter filho com o mundo espiritual, né? Então é muito importante esse trabalho inicial dos pais, né? Principalmente até os 8 anos, como dizem os psicólogos na ciência, que é a hora da formação, e os espíritos também, porque a partir dos 8 anos a personalidade começa a tomar conta da pessoa, e essa personalidade ela é construída em várias encarnações, né? A gente traz ela no caminho. Então nós ficamos lá, nesse Enem reencarnatório, recebendo informações, aprendendo, trabalhando, fazendo o trabalho. A primeira coisa que a maioria dos espíritos pede é para vir e ajudar a família que ficou aqui, e dependendo de como ele vai lá nos testes do Enem, ele recebe autorização do Enem, ele pode ajudar a família, pode fazer aquele trabalho que ele sente vontade de fazer, né? Então a gente tem que entender que a vida continua mesmo, do outro lado, tem uma vida normal, tem um dia a dia, tem uma rotina do espírito que a gente ama e que desencarnou, né? Agora, quando a gente fala de luto, nós precisamos entender que cada indivíduo reage de maneira singular à separação e à perda. A gente tem que ter essa compreensão, né? Alguns choram, outros ficam tristes, outros com raiva, outros ficam ansiosos e outros reprimem as suas emoções, né? A doutora Elizabeth Kubler tem um livro que diz sobre a morte e o morrer, e ela classifica o processo de luto em 7 etapas, né? A saudade, a tristeza, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, né? As fases logicamente não seguem uma cronologia, isso não é uma cronologia, né? E nem tampouco todas são cumpridas, mas consegue se identificar essas fases nas pessoas que estão de luto, né? Mas isso depende de cada um, não é uma coisa rígida, né? Então, mas seja qual for o luto é um sentimento que precisa ser respeitado para ser superado. E ele também está relacionado à nossa evolução dos espíritos encarnados. O problema do luto é quando ele se estende por muito tempo e o indivíduo não consegue retornar à vida normal. Para isso a gente tem que ficar atento. Porque além de retardar o seu processo espiritual, o seu progresso, né, o enlutado também pode atrapalhar a evolução do espírito desencarnado. Então isso é uma atenção que nós temos que ter. Viver o luto, sentir a dor do luto, mas nas nossas preces pedir para o irmão querido que desencarnou receba o mais rápido possível o auxílio espiritual. E se a gente não fizer isso, se a gente só demonstrar dor pela perda desse irmão, ele vai estar sentindo isso e ele vai ser prejudicado por isso. Porque ele vai ficar ansioso, o mesmo sentimento que nós temos aqui encarnado, o desencarnado tem lá. De perda, de ansiedade, de saudade, sabe? De apego. Porque o mesmo apego que uma mãe ou um pai tem de perder um filho, o filho tem de perder o pai. Ou de filhos que ele deixou. Entendeu? Então, isso é uma mão de ida e volta. A gente tem que orar
mesmo com a dor, com o luto, orar para que esse irmão consiga o encaminhamento dele o mais rápido possível. Que aí o alívio vem. Ele vai conviver com a sua dor, ele vai questionar, mas ele vai ser tratado, vai ser orientado num ambiente de paz. Se a gente prender, segurar a passagem desse irmão, ele vai ficar lutando contra uma coisa que já aconteceu. Ele não aceita a condição de desencarnado. E aí, vocês sabem de tudo que acontece. É obsessão, são várias questões que depois vai dar, sabe, traz problemas para quem ficou encarnado e para quem ficou desencarnado. E aquilo, às vezes, as pessoas carregam isso anos e anos, até que tomam a decisão de vir se tratar. O encarnado vem para cá e traz o desencarnado junto. E aqui eles são encaminhados, os dois. Então nós temos que ficar atentos. Outra coisa que é importante, no luto é necessário apoio especializado. Se o luto está persistindo, se ele não está passando, né, a gente tem que ficar atento. Se o indivíduo não consegue voltar à vida normal, ele precisa de apoio médico especializado. Fundamental. E junto com o apoio médico, a terapêutica espiritual. Não adianta subir aqui só aqui não resolve. Né? Nós espíritas sempre vamos defender a ciência, que foi a orientação que nós recebemos de Kardec. Né? Então aqui nós trabalhamos junto com a ciência. A gente não cura ninguém aqui, quem cura é a medicina. Nós aqui fazemos o apoio espiritual. Com o apoio espiritual, a pessoa se prepara e recebe melhor o tratamento científico. Ele recebe melhor o remédio, ele recebe melhor a terapia com o psicólogo, porque ele está aliviado espiritualmente, está em paz. Esse é o nosso trabalho aqui. O trabalho espiritual é o trabalho da paz. É o que restabelece a paz nos corações de quem nos procura. Então, é sempre importante para quem está de luto a certeza de que a morte não é o fim. E o encontro com quem partiu vai acontecer em algum momento. Nós vamos nos encontrar com aquelas pessoas que nós amamos. E a morte de um ente querido nós temos que entender também como uma prova para o espírito que continua encarnado. Então nós temos que ter essa empatia de não ficar preso ao apego ou preso à perda, porque não tem jeito, já foi. Agora o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa que eu amo que desencarnou? O que eu posso fazer? Eu posso fazer? Orar, pedir a Deus para que ele esteja bem, já bem que ele esteja assistido, que esteja numa colônia onde ele possa se restabelecer e o mais breve possível venha nos auxiliar. E quando a gente pratica esse desapego, esse irmão, ele também se liberta mais rápido lá e ele vai voltar para falar com a gente. Enquanto ele não tiver a possibilidade de vir aqui ao nosso planeta, ele vai falar com a gente através dos sonhos. Sabe aquele dia que você acorda feliz e não sabe por quê? É porque a pessoa que te ama veio te ver à noite e você não lembra. Você não lembra desse sonho, mas a pessoa teve ali com você. É assim que funciona. Sabe porque a pessoa com o coração está liberto desse peso do luto. Né? É aquele momento em que o luto se transforma numa saudade, nas boas recordações. Mas é um processo e a gente tem que passar por tudo ele. Mas com algum esforço. O esforço está na prece, nesse pedido, para que os bons espíritos aliviem o que foi e nos aliviem também. E a espiritualidade, ela respeita o nosso livre-arbítrio. E ela só nos auxilia se a gente pedir. Se a gente não pedir, eles estão aqui, do nosso lado, de prontidão. Mas eles só auxiliam se você pedir. Eles não interferem no seu livre-arbítrio. Então nós temos que pedir o tempo todo. Cuida de mim, cuida do meu querido que foi.
Então nós temos que entender que o desencarne de quem a gente ama é uma prova para a gente também. E nós temos que superar esse luto através da prece. E mesmo vivendo com os sentimentos da perda, nós precisamos ser racionais na medida do possível e seguir adiante. Porque não tem jeito, já foi. Então nós temos que procurar o caminho de lidar melhor com isso. É fácil? Claro que não. Mas você tem que dar o primeiro passo. Eu quero ajudar quem foi para lá e eu quero me ajudar e seguir adiante. Dá uma pincelada no como funcionam as coisas do outro lado, né? Os espíritos informam que a perturbação que se segue à separação da alma, isso é na questão 164 do Livro dos Espíritos, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo não é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos, depende da elevação de cada um, né? Então essa passagem ela é mais suave para quem está mais evoluído. Embora o termo perturbação não seja soe como algo negativo, né? O estado é mais um momento de despertar do que de uma situação de sofrimento, né? Porque após o espírito reconhecer o seu lugar, após reconhecer o seu lugar, após reconhecer que precisa de ajuda, após aceitar a ajuda, o espírito que retorna ao plano espiritual, ele passa a viver na erraticidade, na morada compatível com a sua consciência, né? Que é por sintonia. Por isso que é importante pedir ajuda, para que você vá para uma colônia afim, onde você vai estar com espíritos do mesmo nível que os seus, auxiliados pelos espíritos superiores, que tem toda uma escala da espiritualidade que vai tomar conta do Livro dos Espíritos, tem a escala certinha. Quem tiver curiosidade pode ir lá ver isso. Então a gente vai para a erraticidade na morada compatível com a nossa consciência, levando em conta vibração e sintonia. Aquele tempo que o pessoal chama de umbral, que é aquele tempo que você fica nos enfrentamentos com a sua consciência, né? É porque você estabelece ali o ranger de dentes, os gritos, aquelas coisas todas que alguns espíritos contam para a gente, tem a ver com sintonia e vibração. Se você está num ambiente, né, que a sua morte, que o seu desencarne te levou e você ficou preso a essa dor da sua consciência, o que você ouve e o que você vê está compatível com essa sintonia, com essa vibração. Então, se a gente não estiver preparado, não existe o tempo certo para o retorno, né? O tempo de reencarnar, ele pode ser muito longo, e o nosso objetivo é sempre reencarnar, para que a gente continue o processo de evolução. Lá no mundo espiritual, nós trabalhamos para a evolução, planejando e aguardando a nova reencarnação. Esse é o grande objetivo. O grande objetivo é sempre reencarnar até que a gente atinja o estágio espiritual, que a gente não precise mais voltar, a não ser por opção. Você mencionou o funil existente, né? Porque somos 8 bilhões aqui e quase 30 bilhões lá em cima. Está muito difícil reencarnar, né? Principalmente para nós no mundo ocidental, então, porque está nascendo pouca gente, né? Cada vez menos, né? E para reencarnar tem que ter vaga, então a fila está extensa, né? A existência terrena é imprescindível para a evolução espiritual, entendeu? E a reencarnação é a oportunidade que a gente tem de aperfeiçoar os nossos erros e acertos mediante a nossa experiência, construindo o nosso próprio destino.
Somos nós que vamos construir. Sabe? Sempre nós. A escolha, nós temos o livre-arbítrio. Sempre nós vamos escolher. O máximo que os Espíritos fazem, que Deus faz através dos Espíritos, é nos auxiliar e nos orientar para que a gente faça boas escolhas, se nós pedirmos. E a gente pede isso através disso, a gente fala muito da prece, da importância da prece. O estado de prece, não é você ficar o dia inteiro rezando, mas é você ter um estado de prece, você saber que em toda dificuldade, necessidade, o enfrentamento, o pensamento ruim, você tem que pedir auxílio para você se livrar dele, para que venham os bons pensamentos. Porque a gente tem pensamento ruim toda hora, né? E aí nós temos que pedir o auxílio, que o auxílio vem, e a gente consegue. É um processo de educação, né? É por isso que a grande mensagem da filosofia espírita é pedagógica, que ela nos ensina a lidar com a nossa encarnação, enfrentando de frente as nossas dificuldades, fazendo as boas escolhas. E esse é um processo de treinamento. Em um determinado momento, seu pensamento, né, sua mente vai estar educada para fazer as melhores escolhas. Esse é um processo que a gente tem que fazer, que a gente faz aqui na segunda-feira, a gente faz nos nossos grupos de estudos. É um processo de educação da nossa moral e da nossa ética. Então, a cada passagem pela Terra, a gente pode avaliar a dimensão da evolução espiritual. Quando a gente desencarna, automaticamente a gente já começa a ter um flashback daquilo que nós fizemos naquela encarnação inteira, né? E com a ajuda dos nossos mentores, nos preparando, atuando positivamente, enquanto estamos encarnados, em auxílio aos encarnados, até o momento de voltar à Terra. E ainda sobre o luto, eu gostaria de reproduzir o trecho de uma mensagem para uma família, para a família de uma jovem, Lívia Franco, cujo irmão desencarnou aos 37 anos. A Lívia é espírita e olha só o insight que ela teve, né, que a espiritualidade intuiu para que ela dissesse. Ela fala da importância da união da família no luto. E ela diz que a família é um corpo vivo. Cada integrante é um órgão e tem a sua função atrelada aos demais. Cada um, antes de chegar, faz muita falta, mesmo que a gente não perceba. Cada um que parte faz com que, por hora, o corpo ache que vai parar, né? A família se sente abalada, esse corpo família. Mas se regenera. A função do ente que partiu jamais será substituída, mas descobriremos novos órgãos que fazem pulsar o sangue novamente por todas as partes de nossa família. A família é e deve ser um corpo e uma alma viva. A minha família é um corpo vivo, e isso não porque alguém nasceu ou alguém morreu, porque todos nascemos, todos morremos, mas juntos, mesmo póstumos, sempre nos regeneramos. Emocionante, né? Emocionante. E ela, no momento do luto, ela teve essa inspiração para consolar uma família grande dela. Tocar de encarnação na Terra é um projeto único. E toda a nossa programação familiar, de prova, habilidades a serem desenvolvidas, cada detalhe trabalha em favor da nossa evolução. Chico disse sobre a morte, olha só. Antes, os mortos queridos fazem silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, chora fazendo bem. A morte para a vida é apenas mudança. E assim os poetas dizem, né? E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida.
E a plataforma dessa estação é a vida. Eu queria encerrar esse estudo falando do mar, porque o mar foi a escolha de Deus para trazer vidas a esse planeta. E nesse poema, que é de Fernando Pessoa, ele fala do mar como vida, fala do mar como luto e fala do mar como esperança. O nome do poema é Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Muito obrigado, boa noite. Terminados os passes, então nesse momento vamos nos preparar para a prece final, a ser ministrada pela Sônia. Grande força do universo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pedimos, Pai, que nos proteja, ajude e ampare, para que a nossa próxima semana seja de muita paz e saúde. Que os percalços que nós tivermos pelo caminho sejam superados com muita coragem e resignação. Que a nossa Mãe Maria nos abençoe sempre com seu manto sagrado. Obrigada pela noite maravilhosa, obrigada pela companhia de vocês, que tenham uma semana extremamente feliz. Que assim seja, graças a Deus. Então, uma boa noite a todos. Quem quiser comprar a rifa ou participar da nossa campanha de alimentos, só conversar comigo, está bem aqui na frente. Tá? Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe, nos fortaleça e fiquem na paz do Senhor.